Oi, meu nome é Marcelo. Em 1990, eu tinha 11 anos. Voltei ao passado, quase 40 anos, para falar da nostalgia em cada época. Tô faltando aula para jogar uma ficha. Hoje, só sinto saudades dessa época que não volta mais. E vou contar essa história aqui para vocês. Fala, rapaziada, vamos falar aqui, galera, de nostalgia, de emoções, de viver o passado. Realmente, galera, todos nós guardamos esse sentimento depois de 40 anos, né? Depois de 40 anos ainda a gente tem esse sentimento. Eu já tô velho, tá, galera? Eu tô com 46, quase 47, nasci em 79. E até hoje, tá, galera, eu guardo esse sentimento de nostalgia daquela época. Desde que eu comecei ali no Atari, né? Depois Master System, Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation 1, 64, 3DO, enfim. E assim vai, né, galera? É um filme muito grande na vida da gente. Esse sentimento, tá, galera? Ele é um sentimento tão profundo que despertou na gente, assim, depois de um certo tempo. Eu lembro que eu comecei a ter esse sentimento, eu acho que muita gente também. Foi depois de 2020. 2020 caiu a ficha de muita gente, de muito cara velho, né? Que parou para pensar, falou assim, vamos reviver aquele passado que eu vivi naquela época, vamos tentar lembrar daquilo, vamos comprar aquele cartucho, vamos comprar aquele console que eu não tive, vamos comprar aqueles jogos que eu nunca tive, aqueles consoles que eu sempre desejei. E foi isso que despertou em muita gente em 2020 ou antes. A retrospectiva começa lá em anos de Atari, lá em 86, até, para mim, a época do Xbox 360, que para mim marcou a etapa final das emoções do videogame. Quando a gente vai lá para a época de Atari, são épocas assim que a gente tem lembrança, né? Do primeiro console que a gente ganhou, dos primeiros jogos que a gente viu, dentro daqueles quadrados, né? Aquelas coisas loucas, jogar em casa de primo. Ele é o início de tudo, né? É o início da fase do Atari, é uma emoção diferente. Então assim, época de Atari, galera, eu não tenho tanta nostalgia. Tem gente que ama o Atari, tem gente que tem tudo do Atari, tem gente que gosta. Geralmente eu vejo isso nos caras que são cinquentão, né? Que tem 60, 50 anos. Amo o Atari, mas o Atari pra mim foi uma época que foi bom, sabe? Mas não marcou tanto. E eu vou começar, galera, as minhas emoções nas épocas de fliperama, em 87 a 89 e os anos 90. Mas não dá para contar aqui tudo, tá? Se eu pegar o 1987, foi a primeira vez que eu vi jogos bons ali, que os jogos eram superior a Atari, talvez superior, né, aos consoles de 8 bits, né? Se eu pegar 87, 88, né, eu vou lá, vou ter Operation Wolf, uma máquina excelente, vou ter Double Dragon 1 e 2, a máquina do Robocop, a máquina do Shinobi, né? Estou falando aqui das principais máquinas, né? Fora as outras, né, que existiam, que deixou na nossa memória. E o ano de 87, 88, 89, anos de fliperama, são anos marcantes assim na vida, porque eram anos que a gente era criança de escola, eu era uma criança de escola, né? Com 9, 10 anos, ali eu tava... tinha que ter algum dinheirinho para jogar uma ficha, né? Eu tinha que matar a aula para jogar fliperama, tinha que mentir para a mãe, não tinha que trazer o troco do pão, aquelas velhas histórias, né? Eu comecei a vender jornal aos domingos para tirar um troco e às vezes ia no domingo só jogar uma ficha de Shinobi e ali você dava mau valor, você chegava ao ponto de zerar o jogo com uma ficha e, né, você foi evoluindo e tudo, né? Mas é isso, sabe? A época de fliperamas tinha tanta coisa, né? Tantas emoções passam na gente. Uma época que o Brasil, uma época, um Brasil decadente, época de
com dinheiro fraco, né? Plano Cruzeiro, Cruzado, Sarney, brasileiros mais surrados, sabe? Assim, moradores de rua, frequentavam fliperama, prostíbulos. Eu cheguei a jogar em prostíbulo, com bêbado e gente até tentando cair de ataque epilético no meu pé. E ali eu vi coisas, né? Via coisas do mundo suburbano, né? Na época do fliperama, meu pai foi morar num lugar extremamente assim, ruim, né? A gente teve uma fase decadente nessa época. Acho que o Brasil em geral, né? O Brasil estava sufoco com os governos que tinha, né? E as coisas só melhoraram em 94, né? No plano real. Aí é outra história, né, pessoal? Então, épocas de fliperama, galera, aqui eu teria que contar só uma história de emoções para isso. É uma fase na vida que só quem viveu aquela época sabe. Muitos não viveram a época de fliperama. Muitos youtubers famosos por aí não viveram a época de fliperama. Eu faço esse vídeo por prazer, por emoção. Eu não estou importando o que meu canal vai ser. Mas eu penso assim, um dia deixar a minha história aqui em vídeo, né? A minha história como de muitos brasileiros. Agora, pessoal, mudando a outra época, uma emoção diferente foi a época que o Brasil recebeu o Master System e o Nintendinho. Só que eu vi de 8 bits foi o Master System, numa novela da Globo, né? Tava lá rolando um jogo de futebol e eu vi o cara falando lá na novela, no episódio, olha aqui e tal. Então assim, como a gente não tinha a internet, essas coisas, a gente via coisas na televisão, as informações vinham na televisão. E nessa época o Master System, eu lembro que depois chegou o Nintendinho, né? O meu primo lá, do ano de Natal de 89, o meu tio importou, né? E ali eu comecei a ver como é que é o Nintendinho e ali as primeiras locadoras, né? As locadoras, elas não tinham Super Nintendo ainda. Eles alugavam fita de Nintendinho pro pessoal. Era assim. O pessoal importava. Eu lembro que o cara do locador falou assim, ó, importei uma fita e tal. Então, galera, uma época dos 8 bits, né? Eu não tinha, meu pai não tinha dinheiro para me dar um Master System, nem um Nintendinho. Eu ia na casa de colega jogar um Master System. E eu ficava vendo aquelas histórias do Alex Kidd, né? Ficava imaginando, eu era louco. Falava assim, Deus me dá um videogame. Eu jurava a vida com um videogame. E eu não tive. Eu tive só depois do Supercharge lá em 91. Mas é outra história. Meu pai não me deu. Meu pai estava ainda, né? Meu pai não estava mais se importando com a gente, sabe? Então tem muitas histórias loucas, sabe? Então nessa época de 8 bits, foi uma época muito marcante mesmo, sabe? Épocas que eu jogava ainda na casa de primos, né? Meu primo Nintendinho. Era os Nintendo 8 bits, Master System e Fliperama. Fazia esse triângulo aí, desses 3 games aí, né? E foi uma época muito emocionante, sabe? Uma época que deixa muita saudade, sabe? Assim, eu falo que é uma das principais épocas que eu senti, né? Aí veio a principal época que todo mundo gosta, né? Que foi a época do Mega Drive, no início dos anos 90, e a época do Super Nintendo. Primeiro veio o Mega Drive. Né? Quem tinha era só aquele seu amigo riquinho, o para riquinho da rua, porque assim, aqui no bairro onde morava o Guará, as casas não tinham 2 andares, as casas eram tudo de um andar, dado pelo governo ainda, algumas casas reformadas. Na sua rua, eu lembro que na minha rua tinha pelo menos 2 casas de 2 andares ou 3, ou 2, por aí. Hoje é muito comum, né? Casas de 2 andares. Então esses pessoal que moravam na casa de 2 andares, geralmente o pai era barão, né? E eu lembro disso, que na outra rua lá tinha um rapaz que ele tinha um Mega Drive, né? E a primeira vez que eu vi Castle of Illusion, foi na reportagem da Globo, né? Todo mundo sabe disso, que aquele episódio que teve no Globo Repórter mostrou, né? Castle of Illusion, os jogos lá. E aí eu fui na casa desse cara. Quando eu vi Castle of Illusion, eu fiquei impressionado com o gráfico do Mega Drive. Eu falei, meu Deus, o Mega Drive é uma coisa fantástica, superior aos 8 bits. E lá em 92,
lançou o Sonic, né, em 91, 92, chegou no Brasil, eu consegui de alguma forma, galera, aí o Mega Drive, né? Não foi comprado, né? Não foi, consegui o console, depois consegui o controle, e ali eu fui o único moleque da rua que eu tive o Mega Drive. E a TV do meu quarto era preto e branco, e a da sala era colorida, a Sharp, né? A Sharp colorida lá, com caixote de madeira. E na sala eu não podia jogar não. Meu pai pegasse lá jogando videogame, eu apanhava. Era bronca, eu apanhava, não sei. Não lembro dessa apanhada, mas era uma bronca assim, sabe? E pessoal, jogava no. Joguei Sonic preto e branco. Né? A TV do meu pai que era preto e branco, jogando Sonic. Só depois eu tive a ousadia ir pra sala e botar o Mega Drive lá. Aí mostrei pra minha mãe, falei, olha o gráfico do Castle of Illusion. Aí, na mesma locadora que eu ia lá pegar as fitas Nintendinho, comecei a pegar a fita de Mega Drive. Aí as coisas começaram a ficar bom, comecei a jogar muito Mega Drive. Até então, chegar o Super Nintendo no Brasil, né? Primeiro não chegou o Super Nintendo, chegou o Super Famicom, né? O Super Famicom foi o primeiro console antes do Super Nintendo americano chegar aqui. E as primeiras locadoras adquiriram, né? O Super Famicom, já com Final Fight, o pessoal jogar a hora, né? E eu olhei lá e falei, cara, Final Fight de Super Nintendo tá igual do fliperama. E eu olhava, às vezes ficava só vendo os caras jogar, né? E eu ficava impressionado com aquilo, né? Nas mesmas épocas de Super Nintendo veio o Neo Geo, né? Mas o Neo Geo foi, assim, galera, o Neo Geo foi bom, assim, um videogame superior, mas ele não chegou chegando assim, sabe? Porque os donos de locadora chegavam com uma fita só, duas e sumia, ninguém falava mais de Neo Geo, né? E assim ficou o Super Nintendo, né? O Super Nintendo dominou as locadoras, né? Aí tinha, você alugava fita de Mega Drive ou Super Nintendo. Eu alugava de Mega Drive, o Super Nintendo jogava locadora, né? E foi nessa época aí, galera, de locadora, que foi as épocas de emoções mesmo, que a gente guarda aquela nostalgia linda e maravilhosa, né? De sair de casa, né? Ir lá jogar o Super Mario World, jogar o... Aqui, quando eu conheci, os primeiros jogos que eu conheci, Castlevania 4, Super Castlevania 4. Fiquei louco quando eu vi esse jogo. Achei tão formidável esse jogo, tão lindo na época, assim, tão maravilhoso, que eu fiquei louco, eu só jogava ele. Ele chegou junto com o Super Ghost Ghost e Super Mario World na época e F-Zero, né? Era o meu preferido, era o Super Castlevania 4. Pô, não tem comparação, né, galera? Apesar de Super Mario World, eu acho o melhor jogo do Super Nintendo, né? Lógico, pela fama que ele é, tá? Mas esse aqui tá no meu top 3, sério. Mas galera, sinceramente, a época do Super Nintendo marcou muito, muito mesmo. Por isso que o Super Nintendo é um videogame mais adorado de todos os tempos, né? Porque ele dominou as locadoras e entrou muita gente que não estava no videogame e começou a jogar, né? O videogame era visto como uma coisa marginalizada antigamente, nos anos 80, né? Ah, você vai jogar videogame, até no início dos anos 90 também. Você vai jogar videogame, você faltava aula. Tinha muito moleque que criticava você ia jogar videogame na sua rua. Por isso que eu falo, são poucos que iam para a locadora mesmo, frequentemente. Não era qualquer um não. No meio de grupo de jovens, de crianças, não era qualquer um que ia para a locadora. Ia lá viver a emoção, né? Então é isso, pessoal. E assim foi nossas emoções, né? Cada dia que a gente passou, sair de casa, saía da sala de aula, saía da escola, né? Ia almoçava, depois ia para a locadora e depois já 1 da tarde eu já estava na locadora, depois e à tarde, depois à noite voltava lá de novo na locadora. E sempre tinha cartucho, sempre tinha novidades, né? Eu tenho aqui a minha saudosa Aquarius Games, foi a locadora que eu mais frequentei aqui no Guará, em Brasília. Antes dela tinha outras, né? A High Tech Games, a Gunners Games, tinha a Flash Games que eu não ia muito. Então cada local você tinha sua locadora. E saudoso o seu Lívio, né? Dono da Aquarius Games, que foi um grande mestre, né? Eu era moleque, eu não tinha muita intimidade para conversar. Mas era isso, né? Diariamente ia para locadora, diariamente ia para locadora.
Chegava à noite em casa, vai tomar banho, ainda brincar com os moleques na rua, tinha que fazer o dever de casa, amanhã tinha escola, né? Tinha que preparar a mochila para ir para a escola. Tudo isso a gente guarda, né? É tão legal. Eu posso falar essa nostalgia de várias formas, tá? Mas é isso aí, pessoal. Aí o tempo passou, Super Nintendo, né? Depois começou a aparecer os consoles, o início do 3D, né? Que foi o 3DO, começou a aparecer na locadora ali. A gente não tinha deixado o Super Nintendo de lado, né? Aí depois chegou o Sega CD, né? Aí até então chegar esse grandão aqui, né? Esse fenômeno aqui. PlayStation 1, né, galera? PlayStation 1 já é outra era, que incluiu mais gente ainda, né? Eu fiquei louco quando eu vi Castlevania Sinfonia da Noite, né? Foi o jogo que eu mais quis jogar e hoje é o jogo que eu mais admiro, né? Teve a época, vocês lembram, né, galera, que a da febre do Resident Evil 2, né, na locadora também. Tinha muita gente que foi pra locadora por causa de Resident Evil, né? 2. Final Fantasy VII. Os principais RPG, né, galera? Exceto aí que eu não comentei ainda, né, sobre Chrono Trigger, né? Chrono Trigger cheguei a jogar em 95, foi outra emoção que eu vivi. Então, galera, finalizando o Super Nintendo, né? Chrono Trigger, um dos melhores jogos, e depois dessa era aí dos 3D, né? Foi outra emoção, né, galera? E ali já eram outros comportamentos de locadoras, né? Até então eu senti que as locadoras morreram lá no início, no final dos anos 2000. Elas foram morrendo, né? Depois do PlayStation 1 elas foram morrendo, aos poucos. Ninguém ia mais para locadora. Porque muitas pessoas já estavam adquirindo computadores, né? PC de mesa. Meu pai, como ele era engenheiro mecânico e também analista de sistema, ele trouxe para nós em 95 o nosso PC de mesa, né? Um 386. E 95, 96, já ali com 386, depois o 486, DX alguma coisa, todo mundo sabe que PC é esse, né? Jogava ali jogos que já tinham console, Super Nintendo, né? Baixava jogos, ia atrás de... Era tão difícil arrumar jogos, você tinha que ir no local para ver o cara que vendia a mídia com jogos, né? Aí você ia atrás de jogos, e enfim... Ali foi o início que muitas pessoas começaram a se interagir com o hall de PCs, né? Jogando, e a locadora foi ficando de lado, né? Até o início dos anos 2000. E por isso que as locadoras morreram. Né? Mas a gente guarda essa nostalgia, né? De 40 anos, né? Daqui a 10 anos eu penso assim, a gente vai estar falando sobre locadora ainda. Então assim, galera, não confunda. Retro game, tem gente que coleciona retro game. Não é a mesma coisa ter vivido o passado. São coisas distintas, retro game e viver o passado. Para mim, viver o passado é mais importante que o retro game. Porque retro game é você comprar as coisas que você não teve, você reviver emoções também, né? Que você viveu, né? Pessoas que viveram o passado também vivem o retro game, é lógico. Mas é isso, sabe? As nossas emoções, a nossa emoção acabou. Tá? Jogar videogame hoje não é como antigamente. Beleza, pessoal? Então, assim, deixe seus comentários aí nesse vídeo, tá? Falando sobre isso. Gostei do vídeo, tiozão. Ele falou da forma dele. E todos nós somos uma peça fundamental no Brasil. Cada um com a sua história, no seu bairro, na sua região, na sua cidade. É isso aí. Beleza, pessoal? Deu vontade de falar mais, mas o vídeo vai ficar muito grande. Então, tamo junto. E é isso aí. Valeu! Humiliation.